Ora bem, boa tarde a todos. Obrigado, antes de mais, pelo convite e pela excelente organização deste evento, que eu acho que é muito útil para nos conectarmos com diferentes investidores, classes de investidores. Normalmente os mercados e a economia parece que vivem num mundo à parte e esta é uma oportunidade para nós tentarmos esclarecer aqui algumas questões mais prementes que hoje em dia se verificam. Foi-nos lançado um desafio para abordarmos esta temática da economia e do funcionamento dos mercados financeiros e também de abordarmos alguns conceitos basilares em termos de investimentos. E, portanto, o que eu trago aqui é uma abordagem a esses conceitos basilares e também a uma hipótese alternativa de se fazer investimento. Portanto, não vimos aqui com propostas de invista nesta ação, ou invista neste instrumento ou nesta obrigação, mas aliando estes princípios básicos de investimentos, refletir um bocadinho sobre aquilo que é o conceito de carteira multiativos. Eu pedi então que passasse o slide. E este contexto, enfim, todos os contextos são sempre desafiantes para os mercados e para os investimentos, mas de facto estamos numa conjuntura única, tal qual como o meu colega João Lampreia referia, em que estamos a viver uma recessão, mas os mercados financeiros já estão a recuperar, nomeadamente os de maior risco, e estamos também num contexto de taxas de juro muito baixas e, portanto, este é um enquadramento que é propício a este conceito de investimento multiativos e, portanto, se fazer uma alocação diversificada em termos de diferentes mercados, geografias e moedas. Basicamente, este conceito de multiativos tem associado um perfil de rendibilidades que pode ser variável de acordo com aquilo que é o perfil do investidor. Como referia o meu colega José Vareda, os investidores hoje em dia têm que preencher o inquérito para obter o seu perfil de risco, saber a sua tolerância e a sua habilidade para assumir risco e, consoante o seu perfil, poderão ter aqui uma estratégia multiativos que poderá ser mais arriscada ou menos arriscada, consoante o grau de exposição às classes denominadas de maior risco. Normalmente costuma-se dizer que em mercados de capitais não há almoços grátis, mas nós que somos agentes desta indústria sabemos que existe um conceito que vale a pena os investidores aproveitarem, que é o conceito de diversificação do risco. Se fizermos um investimento em diferentes instrumentos ou classes, nós conseguimos eliminar parte do risco específico e assim chegar a uma solução onde não conseguimos eliminar o risco sistemático, ou seja, todo o risco que afeta os mercados, mas conseguimos chegar a uma solução, a uma estratégia que possa ser a mais eficiente no que respeita à relação entre risco e retorno. Mais uma vez, também refiro que não vimos aqui partilhar ideias ou soluções para ganhos rápidos e amanhã. As estratégias ganhadoras em mercado são aquelas que demoram tempo e, portanto, como vamos ver nos slides mais à frente, é ao longo do tempo que estas estratégias vão acumulando rendibilidades que resultam não só da apreciação de capital dos ativos, como também da vertente de rendimentos ao nível de dividendos que são pagos e de cupons. E, como todos nós sabemos, o efeito tempo é benéfico para os mercados e, portanto, com o decorrer do horizonte temporal, a probabilidade de se obter sucesso nestas estratégias é superior. No slide seguinte, nós temos aqui um exemplo daquilo que é uma estratégia multiativos que investe nas principais classes, e por principais classes subentenda-se ações e obrigações. Depois, ao nível destas classes, temos os segmentos ou as geografias, portanto, ações americanas, ações europeias, ações de mercados emergentes. Na classe de obrigações, ou também denominada de rendimento fixo, poderemos considerar as obrigações do Tesouro, as obrigações da dívida privada, vulgo crédito, de grau de investimento, ou seja, de menor risco,
ou de grau especulativo, e também outras classes alternativas, como por exemplo as matérias-primas e outras que não trouxemos aqui, como por exemplo o imobiliário ou as infraestruturas, sendo que aqui já não estamos tanto ao nível do mercado de capitais. Este é um exemplo mais ou menos representativo daquilo que é a carteira de mercado global com as principais classes de ativos aqui enumeradas. Nos slides seguintes, nós vamos fazer aqui um pequeno exercício com grafismos, considerando uma estratégia multi-ativos investida nesta classe, em que o peso das ações, ou seja, da classe de maior risco, é de 40%. E como os espectadores podem ver nesta matriz, o que nós temos são as rendibilidades anuais nos últimos 14 anos dos principais mercados, com a cor azul a significar a classe de maior risco e a cor a cinzento escuro a significar a classe de menor risco. A branco temos a estratégia multi-ativos. E o que nós podemos ver ao longo deste período, que abarca algumas crises económicas e financeiras, é que uma estratégia diversificada primou por ser mais consistente do que aquilo que são designados os investimentos monoativos. E, portanto, neste período, temos a registar em 2 anos 2 rendibilidades negativas, mas em anos de calendário em que, de facto, os mercados tiveram rendibilidades muito medíocres. Mas o que podemos ver é que um investimento no monoativo, claramente, é algo que nós designamos de todo o terreno, porque em alturas em que os mercados, como podem ver na matriz, os mercados de ações corrigem 30% ou 40%, uma estratégia deste género pode dar retornos muito mais atrativos. A seta a cinzento demonstra a variabilidade do investimento ou da rendibilidade do mercado de ações europeu. A seta azul representa a evolução do monoativo, da estratégia multiativos. Como podem ver, é mais estável ao longo do tempo. Passando de slide, então, focando-nos numa estratégia de investimento de 40% ações, 20% ações e 60% ações, ou seja, 3 perfis de risco, o que é que nós podemos ver nesta evolução desde o início de 2006? Que, de facto, como o meu colega João Lampreia referia, devemos estar sempre investidos. Se não houver uma necessidade de monetização imediata do investimento por uma razão qualquer extraordinária, vale a pena estar investido no mercado de capitais de uma forma diversificada, e esta evolução demonstra isso mesmo. Veja-se a crise de 2008, veja-se a crise de 2011 ao nível dos soberanos europeus, veja-se o período de 2015-2016 em que tivemos o Brexit, os receios de recessão na China, a eleição de Donald Trump, veja-se o final de 2018 em que tivemos o receio de subida de taxas de juros a nível global, e veja-se o período do Covid em 2020. E o que acontece é que os mercados de capitais têm volatilidade, e essa volatilidade está patente nesse gráfico, mas de facto as recuperações são relativamente rápidas. E o que podemos inferir daqui é que num espaço de 2, 3, 5 anos, consoante a estratégia tenha menor ou maior risco, os ganhos ou as perdas são recuperadas. Portanto, as perdas são recuperadas e voltamos a novos ganhos. E quem esteve investido num período de 10, 15 anos no mercado de multiativos, no mercado de capitais, retirou claramente dividendos dessa estratégia. Já agora podemos ver aí na parte direita de cima do gráfico como os mercados rapidamente corrigiram em função dos receios da crise epidémica, mas também rapidamente recuperaram, e praticamente estas estratégias já estão em níveis máximos. Se pudermos passar então de slide, se faz favor. Uma questão muito importante hoje em dia com que os investidores se deparam, e se calhar alguns dos nossos espectadores dever-se lembrar da fase em que vivíamos um período de taxas de juros muito elevadas e, portanto, aplicações de tesouraria ou tradicionais tinham associados taxas de juros ou juros elevados. Hoje em dia estamos num contexto em que as taxas de juros estão praticamente a zero. É expectável que os bancos centrais permaneçam com estas políticas monetárias ultra-expansionistas nos próximos anos.
e, portanto, é expectável que as taxas de juros, quer de curto prazo, quer também de longo prazo, que estão associadas às taxas diretoras decretadas pelos bancos centrais, continuem em níveis muito baixos. O que significa que a remuneração de depósitos vai ser também muito baixa face à história. O que nós temos neste gráfico é a mesma evolução das estratégias, das três estratégias multiativos, comparada com uma série obtida a partir de taxas praticadas pelo sistema financeiro português, portanto, obtida do Banco de Portugal, taxas de juros até 1 ano para particulares, e também um índice com base na inflação harmonizada da área euro. E o que podemos ver é que, ao longo do tempo, as rendibilidades brutas, portanto, isto é um exercício, rendibilidades brutas dos índices de referência que compõem estes multiativos, superam claramente as rendibilidades obtidas das aplicações tradicionais e a própria inflação. Falou-se aqui neste fórum do conceito do capital garantido ou investimento sem risco. Em 2020, todos nós sabemos que esses conceitos não são 100% verdadeiros e, por outro lado, mesmo uma aplicação num depósito a prazo, numa instituição financeira que seja de elevado risco de crédito, de baixo risco de crédito, aliás, pode haver aqui um problema de, eu não diria perda de capital, mas de erosão de capital. Porquê? Porque a inflação poderá situar-se acima da taxa de juro de remuneração do depósito e, portanto, termos aqui uma perda real do capital investido. Portanto, o tempo demonstra que estas estratégias podem ser ganhadoras e, se calhar, num horizonte temporal de médio prazo, poderão ser superantes das aplicações tradicionais em depósitos. Não vou ocupar muito tempo, prometo. Só aqui, então, fazer um pequeno tour, uma breve análise de principais conceitos que todos nós conhecemos, mas que vale a pena relembrar. A volatilidade, o risco financeiro dos mercados. Existe volatilidade em todos os ativos. Existe volatilidade nos ativos financeiros, porque os ativos financeiros são cotados, têm um preço contínuo e, portanto, nós, investidores, vemos as oscilações a acontecerem. E, de facto, os preços ora estão a 100, ora estão a 120, ora estão a 80. Mas esta visibilidade e transparência dos mercados financeiros, ou mercados de capitais, também traduz que a maioria deste tipo de investimento é líquida. E, portanto, como existe um contínuo de preços, é possível monetizar um investimento deste género, se calhar mais rapidamente, do que um investimento num ativo imobiliário. Portanto, isto dando aqui dois exemplos mais ou menos genéricos. E, portanto, o mercado financeiro tem esta volatilidade. E o que nós vemos é que, e está bem patente no gráfico, que a volatilidade não tem uma direção secular, portanto, secular é muito longo prazo, ascendente ou descendente. A própria volatilidade é cíclica. Temos regimes multianuais em que a volatilidade é baixa, temos períodos um pouco mais curtos no tempo em que a volatilidade é mais elevada, mas é nesses períodos que também surgem as oportunidades. Vejam neste gráfico que, tipicamente, a volatilidade das ações nas linhas a preta contínua em cima é mais elevada. A tracejada em baixo podemos ver a volatilidade da dívida pública, que é tipicamente a mais baixa, e depois, mais realçada a azul, temos os três perfis multiativos, onde vemos claramente que, consoante o grau de exposição a ações, a volatilidade é superior à do perfil imediatamente anterior, mas claramente a volatilidade de uma estratégia multiativos é mais baixa do que a volatilidade dos ativos com maior risco. De referir agora uma questão muito interessante que eu acho que vale a pena partilhar com os nossos espectadores. Reparem que, quando a volatilidade sobe, sobe em todos os ativos. Sobe nas ações e sobe na dívida pública. Tipicamente, há uma relação inversa entre a evolução do preço e a volatilidade de um ativo, nomeadamente um ativo de risco. Quando a volatilidade aumenta, significa que os preços poderão estar a cair. Mas no caso das obrigações do Tesouro, de referência, como por exemplo as obrigações do Tesouro americanas ou alemãs, quando a respectiva volatilidade aumenta, tipicamente as yields poderão estar a cair e, com isso, o preço das obrigações poder-se-á estar a valorizar. Passava então para o slide seguinte.
para mostrar que, de facto, existe uma relação crescente ou positivamente inclinada entre a rendibilidade esperada ou exigida e risco que temos que assumir. Portanto, se eu for um investidor com um perfil de risco arrojado, se calhar vou investir no multiativos em que a classe de ações é dominante, mas aí poderei ter um retorno esperado na ordem dos 5%, 6%, mas terei que tolerar uma volatilidade do preço da minha do valor da minha estratégia em torno dos 10% a 12%. Quase a terminar, gostava de abordar o conceito da correlação, que também já foi aqui aflorada. A correlação não é mais do que a associação linear entre o comportamento de dois ativos. Se nós tivermos um ativo que todos os dias sobe 5 e outro que todos os dias sobe 1, a correlação entre os mesmos é perfeita. O que nós podemos ver neste gráfico, e portanto, uma correlação perfeita pode ser positiva, que é igual a 1, ou negativa, inversa, portanto, igual a menos 1. Ou seja, quando o ativo sobe 1, o outro ativo cai menos 1. Correlação perfeita, mas inversa. O que nós podemos ver nestas duas linhas é o seguinte. Na linha mais azul claro, onde temos a evolução da correlação entre o índice de referência de ações americanas e ações europeias, podemos ver que o grau de associação linear entre os dois mercados é muito elevado, na ordem dos 80% em média. Portanto, investir nestas duas classes de ativos não oferece uma grande dose de diversificação. O que nós podemos ver na linha mais a escuro é a correlação entre a evolução das ações americanas e das obrigações do Tesouro da mesma geografia. E a correlação é persistentemente negativa. Portanto, aqui há o tal efeito de diversificação. Quando um ativo se valoriza, o outro desvaloriza-se. Gostava só de salientar neste gráfico que quando a linha azul escuro desce mais, significa que a correlação negativa está a aumentar, ou seja, o efeito de diversificação ou de as obrigações do Tesouro, de certa forma, compensarem a queda do ativo de risco, está a funcionar. Tipicamente, quando a correlação aumenta nos mercados, quando os mercados corrigem, a correlação aumenta entre os ativos. E no caso da correlação entre as ações e as obrigações, essa correlação negativa tende a aumentar, o que é positivo para um investidor que está exposto numa estratégia multiativos a ações e obrigações. Para quase terminar, gostava só de referir então que o almoço grátis que um investidor pode captar nos mercados financeiros é então a redução da volatilidade esperada face a uma rendibilidade também perspectivada. O que nós temos nesta tabela para os três perfis de exposição a ações é aquilo que é a volatilidade de uma estratégia diversificada, depois ao meio aquilo que seria simplesmente a média ponderada das volatilidades, se não houvesse efeito de correlação baixa, e depois a diferença, ou seja, ao combinarmos vários ativos, conseguimos descer de forma significativa o risco que vamos ter presente na gestão do nosso portfólio. E, finalmente, para terminar, gostava só de exemplificar graficamente que o tempo corre a favor do investimento em mercado de capitais. Se queremos ter ganhos consistentes, então temos que estar expostos a vários ciclos económicos ou várias fases do próprio ciclo económico e de mercados. Como vimos, como o João Lampreia referiu e o José Vareda também, temos alturas em que os mercados corrigem, mas essas alturas são muito rápidas no tempo, e temos outras fases que são de anos em que os mercados de ações se valorizam. Portanto, vale a pena ter alguma tolerância ao risco visível, à evolução das cotações, mas saber que no médio prazo a história mostra que uma estratégia diversificada de investimento nas principais classes de ativos supera as aplicações tradicionais, e especialmente no ambiente atual, onde se perspectivam taxas de juros nulas, eu penso que é propício não pôr os ovos todos no mesmo cesto, mas ter alguma exposição em mercado de capitais e de forma diversificada. Muito obrigado.